Seguindo com Tudo Posso, temos mais entrevista nesta terça-feira. E após ser questionado sobre tantos fracassos ao inventar a lâmpada, o Thomas Edison respondeu: "Eu não fracassei. Apenas descobri uma outra maneira de não inventar a lâmpada elétrica." Em tempos de crise, a boa vontade é uma das maiores ferramentas para o sucesso. E hoje nós estamos aqui recebendo os irmãos Leandro Campos e Léo Campos, que já foram de vendedores de cachorro-quente a donos de uma conceituada agência de comunicação. Já sentiram aí a amargura de uma falência e como é encontrar um novo caminho para recomeçar. Rapazes, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar com Obrigado vocês aqui. É Leandro, é isso? É, Leandro, a gente já senta na ordem que é para ajudar, né? Para ajudar, né? É igual da dupla. Mas É igual da dupla. Imagino quanto bullying você já sofreu na vida também, né? Mas a gente costuma Demais. dizer que a gente foi original, né? Porque a dupla veio depois. Com 14 anos a dupla surgiu e aí você imagina, adolescente, o que a gente sofreu de bullying mesmo, né, Léo? Agora, conta a história de vocês. Vocês venderam cachorro-quente, já tiveram agência de comunicação? Fizemos de tudo, De quase, tudo um pouquinho. né? A gente nasceu numa família bem humilde, Tá. não éramos pobres, miseráveis, né? Tínhamos família classe Simples, média né? abaixo, simples. Não tínhamos as regalias, mas desde muito cedo, com 12, 13 anos, a gente resolveu empreender. Compramos uma carrocinha de cachorro-quente e a gente foi pra rua vender cachorro-quente. Quantos anos vocês tinham? 13 para 14. 13, 14 para 14. anos. Ok. Antes Né? a gente tinha uma preocupação de desenvolver coisas, né? de ganhar dinheiro com o nosso trabalho. E a gente entregava panfleto de pizzaria. Né? Porque antigamente a pizza era muito cara. Então você só podia comer no final do ano, no final do mês, né? Tá. Era assim. E a gente entregava para poder comer a pizza à noite. Então aquilo pra gente, você fala, olha, Era uma permuta Era que a uma gente fazia, permuta, né? Entendi. Então a gente foi de vendedor de cachorro-quente, aí depois a gente foi panfletar para comer as pizzas, e aí depois a gente foi montar apostila em universidade também, e tudo isso menor, né? Hoje em dia a gente não recomenda para nenhuma criança fazer isso, mas era muito difícil do meu pai segurar a gente, porque a gente realmente gostava de... Já estava no espírito de vocês. Vocês Já. queriam fazer do isso. DNA. E aí migramos para vários negócios, desde ter lanchonete, tivemos uma academia, uma parte da nossa vida a gente se separou, o Léo se tornou fui personal trainer. durante um bom tempo. E o Leandro foi dançarino. Uau. Nada a ver com o que eu nada a faço ver, nada a hoje ver. e tem tudo a ver, você vai entender que a gente realmente cria nexo e conexão com várias coisas que aparentemente não tem sentido, mas a gente costuma trabalhar muito isso nos projetos que a gente desenvolve hoje, né? Mas dancei durante 12 anos aí, fui coreógrafo de alguns artistas aí e não imaginava que eu fosse cair realmente... Quando que vocês perceberam que algo sério precisava acontecer realmente, para valer ali? O que aconteceu? A gente entrou numa jornada de crescimento muito grande, a gente, depois de montar uma agência de comunicação com foco em gestão, Tá. Qual que era a formação de vocês? a gente é formado em educação física e especializado em comunicação em foco em gestão, Tá, ok. né? Que foi o viés que a gente foi. Quando a gente montou a agência de comunicação, que era focada em gestão de pessoas, processos e negócios, a gente fez um grande MBA por mês, né? Porque eram projetos, a gente atendeu acho que mais de 180 empresas. E atendia as grandes empresas do Brasil, né? Então, das 80% das nossas empresas eram Dos mais grandes, variados dos mais ramos. variados Dos ramos. mais variados. E lá a gente aprendeu muito sobre mapa estratégico, gestão, por todos os programas que trabalham melhoria contínua. Isso foi uma grande escola para a gente na área de gestão e a gente, apaixonado por negócios, aí a gente foi absorvendo tudo aquilo. E a agência foi crescendo, a gente cresceu bastante. Em 2008 veio aquela crise que avassalou o planeta, né? E a gente começou Mundial, aquele momento. A crise mundial. e a gente começou a se esbarrar nisso. E aí começou uma grande dificuldade para a gente. Foi aí que a gente, em 2013, a gente foi tentando arrastar, porque isso é uma coisa que a gente vai aprendendo só quem passa, né? Você vai perdendo e você vai tentando se segurar, você vai tentando tapar buraco, achando que vai vir o grande momento da sua vida e a grande virada. Porque a grande verdade é que a gente também não tem uma história de formação empreendedora. Né? A gente foi aprendendo. Vocês foram aprendendo, né? Foi na marra isso. né? Nós não temos no Brasil uma cultura empreendedora de você aprender quando você é criança. Ou você aprende na marra, ou você vai para uma escola. A gente não teve essa Tá, condição. mas o fato de vocês começarem muito cedo, lá aos 13, 14 anos, vendendo cachorro-quente, entregando folheto, talvez isso já não tenha dado uma base para vocês, diferente, por exemplo, hoje, de alguém que quebra e não teve esse passado, ou, por exemplo, assim, sempre foi criado embaixo da asa dos pais, Sim. né, talvez, não sei se seja essa a melhor a sim, expressão, sim, mas só para exemplificar, né,
foi praticamente cuidado ali para ser um bom profissional, mas não teve a escola que vocês tiveram. E acho que isso que deu a resiliência pra gente. Né? Isso que fez a gente não desistir. Porque quando a gente quebrou, vamos dizer assim, né? As pessoas dizem que é um termo muito forte, mas assim, a gente chegou numa condição de realmente viver de cesta básica, de ajuda de amigos, de pais, de familiares. A gente entrou... Vocês quebraram mesmo? Quebramos. Fechamos as portas e agora? E assumimos as dívidas, daquilo que todo brasileiro já sabe como faz. E aí a gente entrou num dilema muito grande, porque a gente tinha uma saída, a gente tinha criado uma marca infantil, que até a Cláudia Leite era a madrinha da nossa marca, que era uma marca de educação e entretenimento, que é edutainment, né? Que a gente trabalhava o tema de sustentabilidade. E essa marca estava indo super bem, mas como a crise bateu em todo mundo, também travou a marca. E aí o que nós fizemos? A gente falou, a gente tem que vender essa marca. Vamos vender, porque é a única carta que a gente tem na manga. E a gente começou a fazer apresentações para vários investidores, que foi uma outra experiência nossa, que era viver sentando na frente de grandes homens poderosos do Brasil e ofertar um negócio. E para nossa surpresa, a aceitação era 100%. E falavam, me dá 15 dias que eu deposito o dinheiro na sua conta. E passava 15, e aí ia com outra reunião e falava, eu tô dentro, e a gente não conseguia fechar o negócio. O dinheiro não vinha. Não Passava os 15 dias, o vinha. dinheiro não caía. Não vinha. E é o mais interessante, como a gente tem uma relação de irmão, nós somos muito próximos. Então a gente divide todo o conteúdo de aprendizado. Então um parava e falava, o que está acontecendo? O que eu não estou conseguindo enxergar? Vamos revisitar as lições que a gente teve nesse período. A gente começou lá atrás vendendo. O que acontece neste caminho que a gente está fazendo que a gente não consegue concretizar? E aí a gente foi bater um papo com um grande amigo, ele é um grande consultor mundial de empresas, e a gente abriu o coração para ele e falou, olha, a gente está nessa situação, a gente tem um jeito de sair, a gente acredita, tem isso aqui que vale alguma coisa para a gente sair, mas a gente não consegue enxergar, né, o porquê a gente não consegue sair. E aí ele ensinou uma grande lição para nós, que ele falou, vocês estão procurando porquê, e na crise se procura para quê? Pra quê? Para quê? Porque o porquê ele te remete para trás. Normalmente o porquê você vai, porque eu fiz errado, porque eu sou incompetente, porque você entender um porquê justificar, seria isso. Isso. O porquê seria assim, é quase que você tentar arrumar um culpado. E é o que passou. Então assim, é importante, né? É importante você saber a origem, porque né? a origem. De novo? Sim. Ok. Mas o porquê, naquele momento, só estava remoendo a nossa situação. Porque eu errei? Será que é porque eu fui incompetente? Será que é porque eu não tive a maior formação de todas? E aí, quando ele jogou aquele pra quê na mesa, eu entendi que o pra quê jogava pra frente. Sim. Então, no momento de crise, que esse é um grande conselho nosso, pra quê, né? Pra que você passar por isso? Para você revisitar seus valores, para você revisitar suas crenças limitantes que você carrega na sua família, para você revisitar seus processos, se você é dono de uma empresa. Então, ele te joga para frente, né? Você tem um propósito dentro da crise. E a gente voltou com aquilo embaixo do braço e ficamos remoendo durante um tempo. E aí vem uma coisa muito interessante, que a gente foi assistir um filme que chamava Walt Disney nos bastidores de Mary Poppins. E nesse filme caíram muitas fichas para nós. Porque No filme? No filme. Isso é uma outra coisa que a gente faz. Qualquer ambiente que a gente vai, a gente vê oportunidade. A gente não ignora nada, tudo é um aprendizado. Vindo para cá mesmo, a gente estava refletindo por quê e para quê. Então, a gente fez esse exercício. Daí eu estava em casa, assistindo um filme, liguei para o Leandro meia-noite. Eu sou solteiro, ele é casado. Ele falou, você está louco? Como? Eu falei, estou indo dormir. Eu falei, não, vamos assistir esse filme. Alguma coisa diz que a gente precisa assistir esse filme. E durante esse filme foram caindo várias fichas. A história era muito parecida com a nossa. Porque, assim... É a história da Mary Poppins, que a autora cria a marca tem um certo êxito, aí ela entra em crise também, não consegue mais fazer dinheiro com a marca. E o Walt Disney fica, acho que 16 ou 18 anos tentando comprar a marca dela, porque a filha do Walt Disney se encantou vendo uma revista e ele cismou que ele falou, se minha filha está rindo com isso é um negócio para estar dentro dos meus projetos. E ele convence ela de ir para Disney e ele monta a melhor equipe do mundo para ela lá e fica tentando convencê-la de lançar por ele a Mary Poppins. E ela relutante, surta, cata todo o material dela e volta para casa e ele fala, não é possível. Como? Tem a melhor oportunidade da vida dela, está precisando de dinheiro, né? E o que está acontecendo? E aí ele pede uma investigação da vida dela e descobre que todos os personagens daquele desenho ela tinha recriado na família dela.
Então ela tinha melhorado os personagens reais da família dela, colocado novos nomes, que é a influência que a gente fala cultural que todos nós recebemos e aplicamos nos nossos negócios. Aliás, em família, vocês já tiveram muitas discussões entre vocês dois para discutir que caminho, que rumo tomar? Sim. É mais fácil trabalhar entre irmãos ou é mais difícil trabalhar bem entre menos irmãos? Discussão do que o normal, de verdade. Do que as pessoas falam, né? A gente tem uma cumplicidade, a gente tem um esclarecimento. Aconteceu um negócio muito louco com a gente desde a infância. Com 6 anos, minha mãe sentava a gente, imagina, uma pessoa sem muita instrução, sem estudo, sentava a gente de sexta-feira numa mesa, eu, ele, minha irmã, meu pai, né, e minha mãe, e ela nos dava a liberdade da gente falar o que um filho ou um pai tinha feito de bom naquela semana e o que não tinha feito de bom e o que a gente recomendava para melhorar. Uau. Então a gente diz que a gente aprendeu o conceito de feedback, né? Era uma DR familiar. Era uma DR familiar. Era muito legal porque ela falou assim, Leonardo, fala pro seu pai o que ele fez essa semana que a gente recomenda que ele continue fazendo. Então, ele me deu doce. Podia qualquer coisa, tinha 5, 6 anos. E o que não foi legal, que ele pode melhorar. Achei que ele não deu muita atenção tal dia. Então a gente tinha essa liberdade. Desde novos vocês aprenderam a jogar francamente um com o outro, então. É isso? E acho que é isso que facilita. Eu acho que isso que facilita. Facilita muito porque a gente entende qual é a característica de cada um. Qual é o mais criativo, qual é o mais racional. E a gente vai dando liberdade para o outro se expressar. O outro trazer aquilo que é de melhor para ele. Então, às vezes, a gente está numa discussão para tudo. Isso é bom em quê? Vou te respeitar nisso, eu vou te respeitar naquilo. Eu acho que é isso que faz a gente não ver limites, tudo pode. Né? Eu consigo ir para onde eu quiser. Óbvio, com ética, com moral, com educação. O processo de reerguer de vocês, como foi? Depois que caíram as fichas, a gente foi realmente ver as crenças. Quando eu digo crenças, não são crenças espirituais, estou falando de comportamento mesmo, né? Aquelas coisas que, você nasceu pobre, tem que morrer pobre, você tem que ser humilde, então, assim, se a pessoa te bater, você tem que aceitar que bateu e acabou. Então, a gente tinha várias crenças limitantes, a gente foi revisitar todas elas e nós montamos um plano, né? Nós escrevemos um grande painel. Fomos para o escritório de um amigo nosso, porque a gente já estava sem empresa nessa época. Não tinha mais nada. Nada. Está vivendo de favor, literalmente. A gente listou os nossos valores, né? A gente listou todos os incidentes positivos e negativos que a gente tinha cometido, para a gente ver que a gente só não fazia erro, tinha muita coisa bacana que a gente tinha criado. E a gente montou toda uma estratégia para tentar vender e sair dessa situação em 30 dias. Só que quando a gente foi conversar com as pessoas, olha, montei esse plano, a gente entendi por que eu não estava conseguindo vender. Chamaram a gente de louco. De louco. Falou, peraí, vocês estão... Que isso foi em 2015. 2015, no começo do ano passado. É recente. Aí falaram assim, olha, eu vou falar um negócio para vocês não vão vender nesse ano. Legal, bacana, um monte de descoberta, iniciativa bacana, mas não consegue vender porque vocês estão no pior ano de crise. E a gente falou, a gente vai vender. Vocês começaram a quebrar numa crise lá em 2008. Isso. Foi arrastando. Arrastaram o problema para buscar uma solução no meio da crise recente. Da crise que a gente está vivendo agora. Exatamente. É pior, talvez, do que aquela, né? Para o Brasil é pior, talvez. E aí, a gente montou esse plano e a gente foi firme. E é engraçado que uma das coisas que a gente tinha listado de erros recorrentes que a gente cometia no passado era se vislumbrar por novas oportunidades e desviar do seu foco. Então, aconteceu isso quando a gente se propôs a vender. Um grupo de ensino se interessou em comprar logo no começo, depois que a gente montou esse planinho nosso. A gente foi fazer uma rodada de venda já com essa nova mentalidade, nova abordagem. E aí o grupo se interessou em comprar e, paralelo a isso, no dia seguinte a gente recebe uma oferta de um grupo da França querendo também comprar a marca. Daí eu ligo para ele, já sabendo a minha resposta, falei assim, e aí? Porque a gente tem que se provar todo dia. Tá. Vamos. Chegou essa proposta, o que você acha? Ele falou assim, não vamos aceitar. É mais uma pegadinha da vida. Então a gente aprendeu com o que passou. Né? Então a gente falou não e fechamos o Porque a outra proposta era mais tentadora. E em 29 dias a gente assinou o contrato com esse grupo. Isso nos deu o quê? Assim, vocês ficaram multimilionários? Não. Mas isso nos fez revisitar, por exemplo, os nossos talentos. E ver que a gente, em algum momento da vida, tinha desviado dos nossos potenciais pessoais e individuais. A gente voltou a revisitar o nosso propósito de vida, né? A gente voltou a existir. Hoje vocês seguem prestando consultoria, é isso? A gente está atuando em duas vertentes. A gente ficou sócio de um aplicativo chamado Bishomaps, que é um aplicativo que tem um cunho social.
né, que a gente ajuda a encontrar animais perdidos, então é um negócio super bacana que está nos motivando bastante. Tem uma parte também comercial, mas o apelo bate muito com os nossos valores, então a gente gosta muito. E a gente montou um movimento agora chamado Synapse Business, que esse é um novo negócio nosso, que é aplicar toda a nossa experiência. A gente conecta pessoas que têm grandes ideias com pessoas que têm dinheiro para a gente fazer o que a gente chama de facilita a linguagem. Realizar sonhos, né? Porque assim, hoje você vê pessoas que têm dinheiro para investir e tem pessoas que têm grandes ideias e vão morrendo no meio do caminho. Então a gente, como passou por essa experiência, a gente quer ajudar essas pessoas também a passarem de uma maneira mais fácil, mais simples, aprendendo rápido. Leonardo, você mesmo citou que talvez para o brasileiro essa seja a pior crise do que aquela de 2008, quando vocês começaram a quebrar. O medo de vocês agora, qual é? Ou vocês não têm medo? O medo mesmo, eu acho que na verdade a gente está se vigiando, que é sempre ficar no foco do seu talento. Acho que isso é um mitigador do medo. Tá. É um mitigador do medo. O que a gente fala... Mas vocês estão fazendo isso agora porque não fizeram no passado? Ou não? Quando a gente fez no passado, as coisas davam certo. Isso. Quando a gente se perdeu, e eu não estou dizendo de fazer coisa errada, não foi desvio moral, mas foi desvio do talento mesmo, de tentar fazer coisas que não eram da nossa vocação, a gente se perdeu. Então, assim, o que a gente costuma dizer para as pessoas é que no momento de crise, a gente até fala, né? Se você pegar em chinês a palavra crise, ela é mistura de perigo e oportunidade. Não é isso? Isso mesmo. Então, assim, só que o pessimista olha isso, ele vai falar o quê? Nós estamos numa eminência de perigo, nós estamos com uma oportunidade de se ferrar, de não dar certo. Então, assim, adianta o pessimista olhar para essa influência e não enxergar de maneira positiva? Então, o que a gente diz que existe sim oportunidade na crise. A gente não está escondendo que 11% do nosso país está desempregado, mas nós temos uma reflexão para fazer. A crise, ela é uma situação ou ela é uma sensação? Esse é o convite que a gente faz as pessoas a pensarem. Porque se você atribui a uma situação, a crise é uma situação, você não pertence a ela. Na verdade, você pode modificar uma situação e aquela situação modificada impacta na sua sensação. Então, para nós, a crise ela é uma sensação mediante a modificação de uma situação. Sabe que ontem eu vi os novos índices sobre inadimplência no país, está batendo aí 40%, né? São dívidas cujos valores ultrapassam bilhões e bilhões de reais, né? O que dizer para essas pessoas que praticamente assim já estão vivendo essa sensação, eu quebrei? Independente de ser um empresário ou mesmo o homem da casa, o sustento da casa, o homem ou a mulher que coloca o dinheiro de casa, mas já não tem mais o que colocar ali. Né? Que vende o almoço para pagar o jantar. Isso é uma coisa interessante. A gente recebe telefonemas quase que diário. Estou com um negócio novo, estou com uma oportunidade. E a gente faz 3 perguntas. Das 3 perguntas a gente consegue identificar, ele está no momento 1, 2 ou 3. Do desespero. Do desespero. Qual o momento? Então, acho que a primeira coisa que ele tem que entender é qual o momento dele. Ser realista. A gente só teve condições de sair da onde a gente saiu porque a gente foi verdadeiro. A gente brinca, ficamos nus com nós mesmos. E aí nos permitiu enxergar a verdade de tudo. Né? Então, acho que se ele conseguir enxergar rápido, ele consegue o caminho rápido. Eu acho que dividir também a experiência dele e a aflição com outras pessoas, buscando, eu sei que não é fácil, porque a gente viveu muito isso, buscando tirar a carga do pessimismo, porque no momento de crise existe só lamentação, a gente busca ou se culpar ou ficar culpando o outro, ou culpa ou culpa o outro. Né? Então, assim, entender que todo mundo, a humanidade inteira, qualquer pessoa é passível de passar por momentos de crise e que sempre que passam dizem, poxa, eu não enxergava oportunidade no desespero. Mas tem solução. Olha, Leonardo, obrigado pela presença de vocês. Eu teria muita mais coisa para extrair dessa conversa, desse bate-papo, uma conversa gostosa, porque, assim, são histórias reais, né? Histórias que, com certeza, a gente encontra na nossa vida, no nosso dia a dia, a cada instante, a cada momento, né? É verdade. Eu tenho certeza que muita gente está... Olha, eu sou o Leandro, eu sou o Leonardo no momento, né? Eu sou os dois ali, né? Está vivendo essa triste realidade também, né? É isso. E para a gente é bom poder compartilhar isso também, porque a gente sentiu falta de escutar essas histórias quando a gente estava tentando buscar a nossa saída. Isso ajuda e muito. Verdade. Parabéns, obrigado pela base. Vocês. Gente, vamos fazer intervalo. Hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue e esse é o assunto do próximo bloco. A doutora Renata Barros vai estar com a gente aqui. Ela é médica responsável pelo Banco de Sangue da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. É a conversa que você acompanha daqui a pouco, aqui com a Maria Cândida, no nosso Tudo Posto. A gente já volta.